Meu nome é Michael Thompson, e se você tivesse me conhecido alguns anos atrás, jamais imaginaria que eu terminaria onde terminei. Eu era o tipo de homem que entrava em um ambiente e fazia questão de ser ouvido. Alto, postura firme, olhar sempre direto. Eu gostava de ter razão, gostava de vencer discussões, gostava de mostrar que estava no controle. E durante muito tempo, eu realmente estive. Eu construí minha própria empresa do zero. Trabalhava no mercado imobiliário em Chicago e sabia negociar como poucos. Eu tinha casa confortável, carro novo na garagem e uma família que, vista de fora, parecia perfeita. Aos domingos, eu vestia minha melhor roupa e sentava nos primeiros bancos da igreja. Eu cantava, apertava mãos, dava conselhos. Eu parecia um homem de fé. Mas existe uma diferença enorme entre parecer forte e ser humilde. E eu só entendi isso tarde demais. Dentro da minha casa, eu não era o homem admirável que as pessoas viam. Eu era rígido, impaciente. Quando minha esposa discordava de mim, eu transformava a conversa em disputa. Quando meus filhos questionavam alguma decisão minha, eu via aquilo como desrespeito. Eu confundia autoridade com dureza. Confundia liderança com controle. E toda vez que algo dava errado, eu encontrava alguém para culpar. O problema começou pequeno, quase invisível. Uma decisão financeira arriscada, um investimento feito sem ouvir ninguém. Eu tinha certeza de que daria certo. Sempre dava. Só que dessa vez não deu. O prejuízo foi grande, muito maior do que eu estava disposto a admitir. Minha esposa pediu que eu assumisse o erro, que pedisse desculpas, que reconhecesse que eu tinha colocado a segurança da família em risco. Eu poderia ter feito isso. Poderia ter dito duas palavras simples. Eu errei. Mas algo dentro de mim se recusava. Meu orgulho gritava mais alto do que qualquer amor que eu dizia sentir. E foi ali que tudo começou a desmoronar. As discussões se tornaram rotina. O silêncio na mesa do jantar ficou pesado. Meus filhos passaram a evitar meu olhar. Em vez de recuar, eu endurecia ainda mais. Eu dizia que todos estavam contra mim. Eu dizia que ninguém reconhecia o quanto eu trabalhava. Eu dizia que Deus estava sendo injusto comigo. Sim, eu comecei a culpar Deus. Quando as coisas pioraram de vez e minha família se afastou, eu não consegui suportar a ideia de que a culpa era minha. Era mais fácil negar a fé do que admitir o erro. Eu deixei de acreditar. Passei a repetir que religião era ilusão, que Deus não existia, que tudo era coincidência. No fundo, eu só não queria encarar o homem que eu tinha me tornado. Talvez você esteja me ouvindo agora e pensando que jamais faria o mesmo. Eu também pensava assim. Eu tinha convicções fortes, eu tinha argumentos, eu tinha respostas para tudo. Só não tinha humildade. E o que acontece quando um homem perde a família, perde a fé, e continua acreditando que ainda está certo, ele começa a perder tudo o resto também. Se em algum momento da sua vida você já deixou de pedir perdão só para não dar o braço a torcer, eu quero que você continue comigo. Porque a minha história não começou na rua, nem no frio, nem no momento em que meu coração parou. Ela começou muito antes, dentro do meu próprio coração endurecido. E talvez enquanto você me escuta, você consiga identificar algo que eu demorei anos para enxergar. Me conta depois se alguma parte disso parece familiar para você. Naquela noite, o frio não era apenas desconfortável, ele era agressivo. O vento cortava como lâminas invisíveis atravessando minhas roupas gastas. Eu estava deitado atrás de um prédio abandonado, tentando me proteger como podia com pedaços de papelão. Meus dedos já não respondiam direito. Eu esfregava as mãos uma na outra, mas era como tentar aquecer pedra. Eu me lembro de pensar que já tinha suportado invernos difíceis antes. Eu sempre suportava, sempre resistia. Mas naquele dia, algo era diferente. O frio não estava apenas na pele, estava entrando para dentro de mim. Meu peito começou a doer não como uma pontada rápida, mas como um aperto constante que se espalhava pelos braços. Minha respiração ficou curta. Cada tentativa de puxar ar parecia insuficiente. Eu tentei me levantar e minhas pernas falharam.
Caí de joelhos na calçada congelada. O mundo começou a girar devagar, como se tudo estivesse ficando distante. Eu olhei para minhas mãos e percebi que estavam pálidas demais, quase azuladas. Eu senti um medo que fazia anos que não sentia. Não era medo de passar mais uma noite na rua. Era medo de que aquela fosse a última. Meu coração começou a bater irregular, forte demais, depois fraco demais. Eu podia ouvir o som dentro da minha cabeça, como um tambor descompassado. Pensei nos meus filhos pela primeira vez em muito tempo sem raiva, só com uma pergunta silenciosa que não tinha resposta. Eu percebi que estava morrendo quando o frio simplesmente desapareceu. Não porque eu estivesse aquecido, mas porque eu já não sentia quase nada. O corpo ficou pesado e ao mesmo tempo distante. Minha visão escureceu pelas bordas. O barulho do vento sumiu. O mundo perdeu o som. Eu tentei gritar, mas minha boca não obedeceu. Foi então que algo estranho aconteceu. No meio daquele apagamento não veio pânico. Veio uma sensação de rendição. Como se eu estivesse soltando algo que lutei para segurar a vida inteira. O aperto no peito se transformou em silêncio. Depois houve escuridão. E então houve consciência. Eu não sei explicar exatamente quanto tempo fiquei morto. Mais tarde me disseram que foram vários minutos, tempo suficiente para que os paramédicos quase desistissem. Mas o que eu vivi não parecia minutos, parecia uma transição. Eu percebi que estava vendo a cena de cima. Eu via meu próprio corpo estendido na calçada, imóvel, enquanto duas pessoas tentavam reanimá-lo. Vi um deles pressionando meu peito repetidas vezes. Vi o vapor da respiração deles no ar gelado. E eu não estava mais dentro daquele corpo. Não senti dor, não senti frio, senti uma clareza assustadora. Eu tentava entender como podia estar consciente e ao mesmo tempo separado de mim mesmo. Eu pensava, mas não tinha cérebro. Eu via, mas não tinha olhos. Não tinha... E o mais inquietante era que, pela primeira vez em muito tempo, eu não tinha como discutir, nem justificar, nem controlar o que estava acontecendo. Havia uma espécie de puxão suave, como se algo me chamasse para além daquela cena. Não era uma voz audível, mas era inegável. Eu sabia que, se seguisse, não seria mais o mesmo. Havia algo esperando. E o que eu encontrei depois disso mudou tudo o que eu acreditava ser verdade. Eu senti que estava sendo conduzido para um espaço que não tinha chão, não tinha paredes, e ainda assim parecia mais real do que qualquer lugar em que eu já tivesse estado. Não era escuridão, mas também não era luz comum. Era como se o ambiente tivesse vida própria. Havia uma profundidade impossível de medir, e ao mesmo tempo, uma proximidade que me envolvia. Eu estava consciente de mim mesmo, mas não do jeito que sempre estive. Não havia peso, não havia frio, não havia dor, só uma percepção ampliada. E então veio uma sensação que me atravessou por inteiro. Não era medo físico, era algo mais profundo. Era como se cada pensamento que eu já tive estivesse prestes a ser exposto. Antes de ver qualquer figura, eu senti uma presença. Era impossível ignorar. Não precisava anunciar quem era. A autoridade daquela presença não esmagava, mas também não podia ser desafiada. Eu, que sempre tive respostas afiadas, não tinha nenhuma ali. Minha mente, que sempre corria para se defender, ficou em silêncio. A luz começou a se intensificar diante de mim. Não era ofuscante, mas era pura. Não havia sombra nela. E no centro daquela luz, uma forma começou a se tornar nítida. Não surgiu de repente. Foi como se meus olhos estivessem sendo preparados para reconhecer o que estava diante de mim. Quando finalmente percebi quem era, algo dentro de mim tremeu. Eu sabia. Eu não precisava que ninguém me dissesse. Eu não precisava de apresentação. A presença era Jesus, mas não era a imagem religiosa que eu tinha aprendido na infância. Não era um quadro pendurado em parede de igreja. Era alguém real, vivo. Os olhos eram profundos de um jeito que atravessava tudo o que eu tentei esconder a vida inteira. Havia firmeza neles, mas também uma compaixão que eu não sabia que existia. Eu quis desviar o olhar, mas não consegui. Não porque fui forçado,
mas porque havia verdade demais ali para ser evitada. Ele não começou com acusação, não levantou a voz, não apontou o dedo, e mesmo assim eu me senti completamente exposto. Não era meu passado financeiro que estava sendo revelado, não era minha queda social, era algo muito mais íntimo. De repente, ao nosso redor, começaram a surgir cenas, não como lembranças vagas, mas como realidades vívidas. Eu via momentos específicos da minha vida, mas agora sem a narrativa que eu costumava contar para mim mesmo. Eu via as expressões no rosto da minha esposa quando eu a interrompia. Eu via o silêncio ferido dos meus filhos quando eu impunha minha opinião. Eu via oportunidades claras de pedir perdão que eu transformei em discursos de defesa, e cada cena tinha algo em comum. Eu. Sempre eu no centro. Sempre eu protegendo minha imagem. Sempre eu lutando para provar que estava certo. Jesus não precisava dizer muito, bastava olhar. A presença dele fazia com que cada justificativa que eu ensaiei durante anos parecesse frágil. Eu percebi que minha descrença não nasceu da falta de evidência. Nasceu da resistência em admitir que eu estava errado. Então ele falou. A voz não era alta, mas era impossível de ignorar. Ele me mostrou que o que destruiu minha família não foi falta de provisão. Não foi azar. Não foi perseguição espiritual. Foi orgulho. Um orgulho alimentado por anos, disfarçado de liderança, protegido por argumentos religiosos quando me convinha e abandonado quando não me favorecia. Eu senti algo quebrar dentro de mim. Não era humilhação pública, era revelação interna. E no meio daquela revelação havia algo mais. Não era apenas a exposição do problema. Era como se ele estivesse abrindo diante de mim a possibilidade de um caminho diferente. Eu percebia que havia uma escolha que eu nunca quis fazer. Uma porta que sempre esteve diante de mim, mas que exigia algo que eu me recusava a entregar. E naquele instante eu entendi que o encontro não era para me condenar, era para me confrontar. Quando ele falou comigo, não foi como alguém que deseja apenas apontar falhas. Foi como alguém que conhece a raiz e não apenas os frutos estragados. A voz dele atravessava minhas defesas sem esforço. Ele não discutia comigo, ele revelava. Ele me mostrou que o meu maior erro não foi perder dinheiro nem fracassar publicamente. O meu maior erro foi amar mais a minha própria imagem do que as pessoas que estavam ao meu lado. Ele me fez perceber que eu nunca quis ser corrigido. Eu queria ser admirado. Nunca quis ser confrontado. Eu queria ser reconhecido. E todas as vezes que alguém tentou me alertar, eu tratei como ataque. A revelação foi clara e dolorosa. O orgulho não é apenas uma atitude. É uma postura do coração que fecha portas para a graça. Enquanto eu insistia em estar certo, eu me tornava incapaz de ser restaurado. Enquanto eu defendia minha reputação, eu sacrificava meus relacionamentos. Então ele disse algo que ecoa em mim até hoje. Ele me fez lembrar de uma passagem que eu já tinha lido muitas vezes, mas que nunca permiti que me atravessasse de verdade. Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Eu conhecia essas palavras. Eu já tinha citado esse versículo para outras pessoas, mas ali eu entendi que eu era o soberbo que estava sendo resistido. Não era perseguição, não era abandono, era consequência. Ele me mostrou que a solução sempre esteve diante de mim. Não era um milagre financeiro, não era um novo começo profissional. Era algo muito mais simples e muito mais difícil ao mesmo tempo. Era me ajoelhar, era admitir, era pedir perdão sem justificar o erro. Era escolher ser pequeno para que algo maior pudesse me transformar. Enquanto ele falava, eu sentia uma mistura de vergonha e esperança. Vergonha por perceber quantas vezes eu endureci o coração. Esperança porque, mesmo ali, eu não estava sendo descartado. Havia verdade, mas também havia convite. Eu comecei a enxergar que o orgulho é um pecado silencioso dentro de muitas igrejas. Ele se esconde atrás de cargos, de títulos, de argumentos teológicos. Ele faz homens parecerem fortes, enquanto por dentro estão quebrando tudo ao redor. Eu era um desses homens. Eu falava de fé, mas não vivia arrependimento. Eu cantava sobre graça, mas não praticava humildade. E então ele me fez uma pergunta que não saiu em som,
mas ecoou dentro de mim. Você está disposto a morrer para o seu orgulho, para viver de verdade. Eu entendi que aquele era o ponto central. Não bastava reconhecer o erro intelectualmente. Eu precisava entregar algo que eu protegi por anos. Eu precisava abandonar a necessidade de sempre vencer. Eu percebi que a verdadeira força não estava em provar que eu estava certo. Estava em admitir que eu estava errado. E quanto mais eu absorvia essa verdade, mais eu sentia que uma decisão precisava ser tomada. Não era uma decisão teórica, era uma escolha real, profunda, que mudaria tudo. E foi exatamente nesse momento que algo começou a acontecer dentro de mim, algo que eu jamais imaginei que seria capaz de fazer. Eu não vi o momento exato em que deixei aquele lugar, mas senti como se estivesse sendo puxado para trás com uma força brusca. A luz começou a se distanciar. A presença que me confrontava ficou como um eco que ainda vibrava dentro de mim. De repente, houve um impacto. Um peso esmagador, um choque que me atravessou por inteiro. Eu voltei para o corpo como alguém que é empurrado de volta para uma roupa apertada demais. A primeira sensação foi dor, uma dor crua no peito, como se algo estivesse rasgando por dentro. O ar entrou nos meus pulmões de forma violenta, forçada. Eu comecei a tossir sem controle. Abri os olhos e fui atingido por uma luz branca de hospital. Sons confusos, vozes apressadas, um apito constante de máquinas. Meu corpo estava rígido, pesado, gelado. Eu queria falar, mas minha boca não obedecia. Havia um tubo na minha garganta. Meus braços estavam presos por fios e agulhas. Eu não tinha força nem para virar o rosto. A sensação de fragilidade era humilhante. Eu, que sempre me vi como forte, estava completamente dependente de estranhos. Enquanto os médicos se moviam ao meu redor, eu só conseguia pensar no que tinha vivido. Não parecia sonho. Não parecia delírio. Era mais real do que aquela sala. Mas como eu poderia explicar aquilo? Como um homem que passou anos dizendo que Deus não existia, agora iria falar sobre um encontro que mudou tudo? O frio que quase me matou deixou marcas. Meus dedos ficaram dormentes por dias. Eu mal conseguia segurá-los. A pele estava machucada. Meu corpo tremia sem que eu pudesse controlar. Cada respiração doía. O coração, que havia parado, agora batia com uma sensação estranha, como se ainda estivesse se ajustando ao ritmo da vida. Mas a maior batalha não era física, era interna. Eu acordava no meio da noite com imagens voltando à mente. Não como memórias distantes, mas como verdades vivas. A pergunta que me foi feita não saía de dentro de mim. Você está disposto? Ela ecoava enquanto eu encarava o teto do hospital. Eu sentia vergonha pelo homem que fui. Sentia medo de que tudo aquilo tivesse sido apenas um efeito do cérebro morrendo. E ao mesmo tempo, no fundo, eu sabia que não tinha sido. Houve momentos em que tentei racionalizar. Eu dizia a mim mesmo que era apenas falta de oxigênio, que o cérebro cria ilusões quando está em colapso, mas quanto mais eu tentava reduzir a experiência a algo químico, mais a verdade queimava dentro de mim. Não era fantasia, era confronto. Quando finalmente retiraram o tubo e eu pude falar, minha voz saiu fraca e trêmula. Uma enfermeira perguntou o que eu lembrava. Eu hesitei. Como explicar que eu tinha estado consciente fora do corpo? Como dizer que encontrei alguém que eu neguei por anos? As palavras ficaram presas. Meus olhos se encheram de lágrimas sem aviso. Eu tentei conter, mas não consegui. Eu chorava não pela dor física, mas pela consciência de que tinha recebido uma oportunidade que eu não merecia. Alguns médicos olhavam para mim com curiosidade. Outros apenas faziam anotações. Para eles eu era um caso de hipotermia severa que sobreviveu por pouco. Para mim, eu era um homem que tinha sido confrontado pela própria alma. E cada vez que eu pensava em contar o que aconteceu, meu peito apertava. Não de dor física, mas de responsabilidade. Porque se aquilo era real, eu não poderia continuar vivendo da mesma forma. Eu estava de volta ao mundo que eu conhecia. Mas eu já não era o mesmo homem que tinha sido encontrado naquela calçada. Quando recebi alta do hospital, eu não saí de lá apenas com um corpo frágil tentando se recuperar. Eu saí com uma decisão queimando dentro de mim.
Durante dias eu lutei contra ela, como lutei contra tudo na minha vida, mas dessa vez era diferente. Eu sabia que se voltasse a viver da mesma forma, tudo o que aconteceu teria sido apenas um susto vazio. Eu precisei fazer algo que passei anos evitando. Eu me ajoelhei. Não foi em público, não foi para impressionar ninguém, foi sozinho, em um quarto simples de abrigo temporário. Meus joelhos ainda doíam, meu peito ainda ardia, mas pela primeira vez eu não estava tentando negociar com Deus. Eu não estava prometendo ser melhor em troca de benefícios. Eu estava rendido. Eu disse que acreditava. Disse que durante anos neguei por orgulho. Disse que fugi porque não queria admitir que precisava de perdão. Eu aceitei Jesus não como uma ideia confortável, mas como Senhor da minha vida. Eu entreguei o controle que sempre tentei manter com tanta força, e algo mudou de forma profunda. Não foi um milagre financeiro imediato. Não foi uma solução mágica para todas as consequências do meu passado. Foi algo mais sólido. Foi uma transformação interna. O peso constante de provar que eu estava certo desapareceu. No lugar, veio uma paz que eu nunca experimentei, nem nos tempos em que tinha dinheiro e status. Eu entendi que a solução sempre foi humildade. Humildade para reconhecer erro. Humildade para pedir perdão. Humildade para reconstruir sem exigir garantias. Eu comecei a procurar minha família não para justificar meu passado, mas para confessá-lo. Algumas conversas foram dolorosas, algumas respostas foram frias, mas eu não recuei, eu não me defendi, eu ouvi. E cada vez que eu escolhia ser humilde em vez de orgulhoso, eu sentia que estava realmente vivo. Uma passagem começou a fazer sentido como nunca antes. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu sempre ouvi essas palavras como algo simbólico. Agora, eu as vivia como realidade. Eu não podia apagar o que fiz, mas podia deixar de ser o homem que fez aquilo. Eu descobri que conversão não é emoção passageira, é mudança de postura diária. É morrer para o ego todos os dias. É escolher amar mesmo quando dói. É assumir responsabilidade mesmo quando ninguém está apontando o dedo. Hoje eu não conto essa história para que sintam pena de mim. Eu conto porque sei que existem homens e mulheres que estão perdendo pessoas que amam por causa do mesmo orgulho que quase me destruiu. Talvez você esteja certo em muitas discussões. Talvez você tenha argumentos fortes. Mas eu aprendi que ganhar debates não salva relacionamentos. A pergunta que mudou minha vida continua ecoando. Você está disposto? Se eu não tivesse sido confrontado daquela forma, talvez nunca tivesse parado. Talvez você ainda tenha tempo antes de chegar ao seu próprio limite. No próximo relato eu vou compartilhar o que aconteceu quando eu precisei encarar minha família depois de tudo e como uma simples atitude que eu sempre considerei fraqueza se tornou a maior força da minha vida. Porque às vezes, o maior milagre não é voltar da morte. É ter coragem de viver diferente.